Quem sabe aqui, quem lembra o nome... Ah, já tá ali. Aff. Todo mundo ia acertar o nome da série, né? Quem lembra do que a gente conversou semana passada? O Cata, o quê? Deu testemunhos. Perdeu a família? Ah, ufa, achei que era família. A gente conversou semana passada sobre morte na família, né? E durante toda essa série a gente vai conversar sobre vários assuntos que são bem pertinentes. O que é pertinentes? Como é que eu falo o que é pertinente? São bem presentes na vida de vocês, como adolescentes. E alguns desses problemas eu não passei. Eu não perdi meu pai ou minha mãe na minha adolescência, na verdade até hoje eu não perdi. Então, durante toda essa série, a gente vai poder ouvir histórias de pessoas que viveram algumas situações e eles vão compartilhar um pouco daquilo que eles aprenderam com essas situações. Então, na semana passada, a gente conversou um pouco sobre morte na família e hoje, olha só, presença especial, tá? Eu consegui trazer um amigo meu. O Cato também é meu amigo, tá? Mas o Pedro também é meu amigo. Ele é de Minas. Se a gente fosse conversar hoje sobre as histórias engraçadas que a gente já viveu, a gente ficaria aqui umas 3 horas. Então é um cara que eu amo muito, que eu posso caminhar de perto com ele. Vem cá, Pedro, pode vir já. Se é devagar até você chegar aqui. Ó, se eu zoo você o tempo todo. Então imagina o quanto eu vou zoar os meus amigos, tá? Então ele é um cara que, tá ligado? Aí, ele zoou, não sabe por quê. Tá vendo? Pedro, pode sentar no nosso sofá aqui, tem até água hoje. Ó, vamos conversar um negócio. Quem estiver aí atrás e não estiver conseguindo ver direitinho, você consegue ouvir, então não precisa conversar, tá? Isso não é um motivo de conversa, combinado? E hoje a gente vai falar de um assunto que vocês gostam muito. Quem sabe, quem chuta o que é? Sexo? Não. Será? Então vamos... Nem tanto, uma coisa que vocês gostam um pouco menos. Comida, também não. A gente vai conversar um pouco sobre namoro, tá? E a gente vai ouvir um pouco da história do Pedro. Eu vou sentar aqui do lado dele. Vamos lá? Pedro, conta pra gente, quem é você? Onde você mora? O que você faz? Então, boa noite, gente. Eu vim de Minas, sou lá de Minas, tipo, uma cidade bem do interior, assim, só que não é tipo interior em Indaiatuba, não, é tipo Timóteo mesmo. Entendeu? Então é tipo assim, é bem interior, pensa tipo numa roça, Timóteo, assim, bem puxado no O mesmo, assim. A galera fala Timóteo, mas... Aqui todo mundo fala Timóteo. Timóteo. Dá uma Lá a raiva gente fala Timóteo. quando vocês falam isso, assim. Ah? Mas não é tão roça assim, não. Tem asfalto, mais ou menos, assim, em algumas ruas, assim. Mas meu nome é Pedro Augusto, mas só quem me chama assim é minha mãe. Então quando tá brava. Assim, quando tá brava e quando vai contar alguma coisa minha pros outros. Eu assim, não, Pedro Augusto fez um negócio, desse jeito. Mas eu sou filho único. Eu nasci bem tarde na minha casa. Tipo assim, nasci depois de 23 anos de casado dos meus pais. Então, tipo assim, imagina que você é casado, você ficar 23 anos esperando filho. E aí eu nasci. Tipo assim, minha mãe tava quase querendo adotar já, e eu nasci. Então, tipo assim, foi muito esperado, assim, de um certo... Por isso que você é mimado, né? Não sou mimado, não. Todo mundo fala, na verdade, que, assim, filho único é mimado. E que eu cresci sempre num apartamento, na verdade. Meus pais moram nesse apartamento até hoje. Então, minha vida inteira foi num lugar só, na mesma rua, mesma coisa. Só que eu não fui mimado dessa forma, assim. Pelo menos, não fui, não. Todo mundo fala que é, mas não fui, não. Tenho senso sobre isso, assim. E eu fui criado... Tipo, no prédio só tinha minha família, assim. Até hoje, só mora. Só uma curiosidade. O prédio dele tem o nome da avó dele, não é? Tem o nome da minha avó. Então só mora a família. Foi eles que construíram. Então, tipo assim, um abrindo a porta, entrando na casa do outro. Vocês imaginam como é que é a confusão no prédio, assim. Então, quando minha avó era viva, tinha almoço em casa, todo mundo junto e tal. Mas eu não cresci, assim, com os meus avós, porque todos morreram muito cedo, porque eu nasci muito tarde. Então, assim, não tive muita essa questão familiar. Mas em casa, eu, meu pai, minha mãe, é isso aí. E uns vizinhos, assim, brincavam na rua, assim, de vez em quando, de mês. Não sei se você sabe o que é isso, tipo... Já vi cara de mês, né? Fala, o que você quer da vida? Não sei o que e tal. Só os mais velhos, os mais novos não sabem. A gente vai ensinar um dia no acampamento, tá? Mas é meio... A brincadeira é meio retardada, assim. Não tem sentido, não. Só fica ali enrolando e tal. Quando você tá de paquerinha com alguém, você quer saber o que a pessoa gosta. Aí a pessoa fala, você gosta disso ou disso? A pessoa fala disso. É isso. Aí fala, o que você quer da vida? O que você quer da vida? Legal. Nossa, eu nem lembrava dessa brincadeira. Pois é. Legal. Pedro, e o que você faz hoje? Você trabalha, estuda? Como é que é isso? Graças a Deus eu trabalho, também estudo. Eu trabalho em Timóteo, na UPS Agência, alguns conhecem, do nosso pastor aqui. Propaganda, eu paguei ele para falar isso. Mas muito legal, segue lá no Instagram, @UPS Agência.
Mas eu faço foto e vídeo lá. Trabalho com isso também fora da agência. Mas, na verdade, eu fiz assim, E você perguntou sobre estudo. Eu fiz meio curso de odontologia, tipo assim, uma coisa que não tem nada a ver com nada. E hoje estou fazendo publicidade. Então, tipo assim, foi uma mudança, assim, mas esse é assunto para outra história. A gente pode marcar um dia sobre cursos, né? Gente, o Pedro, agora falando, não estou zoando, tá? É um dos melhores fotógrafos e videomakers que eu conheço, tá? Depois você vai ver os vídeos que ele faz. Inclusive, ele está aqui para fazer as fotos e os vídeos do acampamento do Mega, que vai ficar massa. Bem legal, tá? Pedro, além de mês, como que foi a sua infância? Você cresceu na igreja? Como que foi isso? Nunca tinha ouvido falar em igreja, não cresci em igreja, ninguém na minha família é cristão. Sim, cada um de um jeito, tem gente espírita. Então, no prédio, assim, naquela bagunça da família, tinha gente cada um de jeito, assim, e tal. Mas não cresci em igreja, não tive contato nenhum com a igreja. Tinha amigos que iam na igreja, mas para mim, assim, para mim era um horror ver gente que andava com a Bíblia debaixo do braço. Assim, achava que todo crente andava com a Bíblia debaixo do braço. Então, tipo assim, na verdade, uma curiosidade, minha avó era muito católica quando era viva. Então, quando eu era pequeno, fui criado para ser papa, para você ter ideia. Falava que queria ser papa. Pedro Papa. Para ser papa. Imagina, eu entrava na igreja, assim, carregando a Bíblia, assim, ó, quando tinha missa. Não, passava vergonha demais. Mas aí fui criado dessa forma. O que você perguntou? Eu perdi a... Sua infância, você brincava além de mês, o que mais que você fazia da vida? Cara, eu brincava muito na rua, assim. Brincava na rua com os meus vizinhos, assim, mas hoje não tenho contato mais com ninguém, porque era uma rua movimentada, era sempre cartinha branca também, não sei porquê. Ninguém escolhia, Ninguém escolhia, pique-esconde e tal. Mas eu gostava muito de brincar daquele tipo de Hot Wheels, assim, carrinho. Nossa, que moderno, Hot Wheels. Mas tem um negócio, mano. Eu nem sabia que era isso na infância. Eu gostava de brincar com fogo, velho. Sério. Ah, ele não ouviu o que o Cata falou semana passada. Você queimava grilo também? Quê? Queimava grilo? Não, te falar, essa história é até engraçada, que foi o dia assim, que eu mais apanhei na minha vida. Se é que eu apanhei, eu levei tanto xingo, que foi assim. Eu lembro isso até hoje. Eu tinha um brinquedo assim, que era um cavalo que tinha um cara montado nele assim. E a cabeça do cavalo saía. Que brinquedo legal. Só que aí o que acontece? Aí eu peguei Aí eu gostava de ficar com fogo, né? Eu não lembro quanto dia, mas era pequeno. Aí eu peguei, acho que papel, coloquei dentro da cabeça do bicho. Virou a mula sem cabeça. Mano, era isso. Sabia. Sério. Aí você saiu fogo. Pior que você não sabe. Aí, tipo assim, né? Tava em casa sozinho, vou brincando com fogo, dentro do meu quarto. E aí meus pais chegaram em casa. Aparece aquela tela, não repita isso em casa, tá? Não repito, Porque diz que quem brinca com fogo. Faz xixi na cama também, né? Aquela coisa. Mas eu não tinha medo disso, não. Brincava com fogo mesmo. Aí eu taquei fogo no negócio e meus pais chegaram em casa. Eu enfiei o negócio debaixo da cama. Pegando fogo, pra vocês terem ideia. Tá vendo por que eu usou ele, gente? É por isso. Até hoje é assim. Não, mas aí eu aprendi depois disso. Mais ou menos. Mas aí a cama tem aquele extrato, né? Que fica debaixo do colchão de madeira. O negócio pegou fogo, mano. Na cama? Pegou fogo. Quase que pegou fogo. Tipo, bota fogo no prédio da família inteira, queimou todo mundo. Vocês imaginam o nível do xingo. Vocês estão rindo? Isso é sério. Isso é bem sério, mano. Eles são assim, eles são muito malvados. Pecador, nossa, todo mundo. Véio. Você conta história triste, olha lá. Todo mundo fica rindo. Aqui eles são assim. Podia estar tratando isso. Mas aí era assim, tinha umas ideias meio doidas, assim. Brincava com essa, tipo... como é que chama? Bombinha. Esses negócios, colocava fogo, assim. É muito doideira. Mas nessa época, eu acho que eu já gostava de foto e vídeo. Aí eu ficava achando que tava fazendo um filme, sabe? De explosão, esses negócios assim. Umas coisas muito viajadas. Pro acampamento do ano que vem, a gente pode pensar. A gente pode fazer um vídeo mais diferenciado. Né? Legal. E Pedro, como é que foi a sua adolescência? Quando você tinha a idade dessa galera? O que você fazia? Como que você era na escola, estudioso ou não? Então, na escola eu sempre fui, assim, bem de boa, assim. Sempre fui exemplar e tal. Eu filho de professor, né, mano? E minha mãe trabalhava na mesma escola, então, assim, tinha que manter Era bem... Um statusinho ali. De ser nota alta e tal. Mas nunca fui rebelde, assim, acho que fui ficando depois com o tempo, sabe? A única vez que eu quase fui... Que eu fui pra diretora, foi uma vez que eu fiquei com tanta raiva do menino, tanta raiva. É bullying, né, galera? Acontece. Com todo mundo acontece. Aí eu fiquei com tanta raiva do menino, que eu peguei o menino assim, comecei a arrastar ele pelo pé na escola, mano. Sério, o menino foi bater na cabeça, assim, depois que você se pesou, tá? Não façam isso de novo. Não repito isso em casa. Aí foi a única vez que eu levei bilhete pra casa, mas isso aí, tipo assim, eu já tinha, acho que 12, 14 anos. Já foi tarde. Legal, brincadeira sadia. Tarde, E Pedro, nosso assunto é namoro. E agora a gente vai entrar nesse... Agora todo mundo fica esperto, né? Todo mundo que eu vi, arruma na cadeira.
Eu conheci o Pedro, foi em 2016. 2016, é recente, né? A gente é amigo há pouco tempo. Mas a gente é amigo, tá? E eu conheci o Pedro num acampamento da nossa igreja lá. Um acampamento de adolescentes também. O Pedro foi. E teve um negócio acontecendo nesse acampamento que eu queria que você contasse, Pedro. O Pedro, com Bucata, também perdeu o pai. Como é que foi isso? Então, eu tinha pavor de igreja. Não, igual eu falei, sempre tive. Aí, nessa época aí, acho que em 2016 eu tinha quantos anos? Sou ruim de matemática. Alguns. Na idade de vocês, assim, mais ou menos. Uns 16 anos. Porque era temporada de adolescentes, aí fui. Aí, nessa temporada, eu fui porque insistiram demais para eu ir. Tinha uma amiga que estudava comigo na escola, que era da igreja lá, me insistiu para eu ir, eu fui. E assim, foi assim, eu não queria ir de jeito nenhum, mas acabou que eu fui, não sei por que nem que eu fui. Acho que foi Deus já, nessa hora, já mandando eu ir, assim. Eu nem tinha dinheiro para pagar, aí o pastor falou, não, pode ir e tal. E eu fui. Cara, nesses dias, assim, Deus falou tanto comigo nesses dias do acampamento, que, abrindo parênteses, quando eu cheguei no acampamento, quem me levou foi meu pai. Eu nunca tive uma relação, assim, muito próxima com meu pai, assim. Não era uma relação de carinho, não era uma relação de... A gente brigava muito, tipo assim, deixava muito marcas, assim, tipo assim, ele brigava com minha mãe, brigava comigo, eu ficava ali no meio tentando separar, e, tipo, eu pequeno, assim, já vendo aquele tipo de discussão em casa, e tendo que separar, e ver meu pai saindo de casa, assim, andando na rua, e eu achava, e nisso, quando meu pai fazia isso, eu achava que ele ia embora e tal. E no dia que ele me deixou no acampamento, na hora que ele me deixou, assim, no estacionamento do sítio que era, a gente brigou, a gente teve uma discussão muito feia. E eu desci do carro bravo, fui para o acampamento e falando mais nada. Lá não tinha sinal. E teve uma ministração que foi na quarta-feira, o acampamento durava até domingo, né? Até sábado ou domingo. Na quarta-feira teve uma ministração sobre pais e filhos, relacionamento de pais e filhos. E eu chorava na ministração, não sabia o que estava acontecendo. Eu me senti muito assim... Eu pensava no meu pai o tempo todo, assim. Mas não sabia por quê, não sabia o que estava acontecendo. Assim, Deus estava agindo forte ali. E na quarta-feira teve essa ministração, e no final tinha algumas pessoas assim na frente intercedendo, né? Tipo, quem tinha problema de relacionamento com o pai, relacionamento com a mãe, fosse lá e abraçar as pessoas, orava e tudo mais. E eu fui num cara que estava representando os pais. E eu chorava, sabia chorar, não sabia por quê. Tudo bem. Aí eu orei pelos meus pais, mas tudo bem. No outro dia de manhã, lá não tinha sinal no sítio. Mas, por acaso, eu fui assim na porteira, assim, que era um toque de pouquinho de sinal, consegui ligar para minha mãe. Na hora que eu liguei para minha mãe, ela falou que meu pai estava no hospital, meu pai estava internado, e tipo assim, foi muito rápido. Só que como eu já estava com o coração quebrado por causa daquilo ali, eu acho que foi a primeira vez que eu falei assim, pai, eu te amo. A primeira coisa que ela me deu o telefone assim, eu falei, pai, eu te amo. E aí, na mesma hora, eu fui pro hospital, tipo assim, ele estava bem, assim, aconteceu muito rápido. A perna dele inchou, ele foi pro hospital, levaram, não sabia o que era. Aí eu já saí do acampamento, fui para lá e tudo mais. E detalhe que, assim, isso já era na quinta-feira, né? Eu cheguei lá na quinta, no sábado era aniversário dele. Aí eu fiquei com ele no hospital e tudo mais. E aí, sim, na primeira coisa que eu cheguei, eu abracei ele, falei, pai, eu te amo e tal. Fiquei cuidando dele. Acho que eu nunca faria isso antes se eu não tivesse me tocado, assim, tomado vergonha na cara mesmo de relevar algumas coisas e tal. E aí disso foi assim, e ele ainda estava consciente, né? Estava só passando os exames e tudo mais. E falava que o aniversário dele ia ser no outro dia, estava convidando as enfermeiras, tudo, para ir pro churrasco, falou que ia fazer picanha e tal. Aí do nada ele foi para UTI. Na UTI ele ficou em coma, não consegui mais falar com ele. E a gente tem mais detalhes, mas assim, sendo bem sucinto assim. Aí o médico virou para mim e para minha mãe e falou assim: vocês podem ir para casa hoje, dormir com falou com essas palavras, vocês podem ir para casa, dormir com o telefone do lado, porque dessa noite ele não passa. Naquela hora que eu vi, eu lembro direitinho, tinha um UTI assim, eu desci a escada, tinha uma janela, lona de vidro assim, que dava para ver dentro da UTI assim. E aí o médico falou para a gente, cada um de nós despedir. Eu entrei, minha mãe, os irmãos dos meus pais e tal, entrou para despedir dele, e eu vi assim, naquela janela, eu lembro direitinho, eu vi a câmera assim, dele estava perto da janela, então eu vi assim, tipo, minha mãe do lado e tal. E a única coisa que eu consegui foi... ele estava em coma, não sabia, chorando muito. Eu conversei com ele, pedi perdão por tudo e tudo mais. E no dia do aniversário dele, ele morreu. Então, assim, mas eu acho que... óbvio, eu chorei pra caramba, assim, eu não estava esperando por isso. Eu tinha 17 para 18 anos, não estava esperando nada disso. Logo, estava começando aí aquela coisa de ir para a faculdade, mudar e tudo mais.
E, então, assim, para mim foi um choque muito grande, porque a gente não sabe quando que vai acontecer uma coisa dessa. E aí, às vezes, na época eu até me revoltei um pouco, pensei assim, pô, por que eu não tive tempo para pedir perdão e tudo mais? Mas isso aí, de uma forma, me tratou de uma forma, foram acontecendo tantas coisas assim, tantas pessoas do meu lado, tanta gente que me ajudou nesse sentido, principalmente Deus, que eu não me senti desamparado em momento nenhum por causa disso. Legal, Pedro. E durante esse processo aí do falecimento do seu pai, você já namorava? Como foi isso? Ela foi sua primeira namorada? Onde vocês se conheceram? Cara, então, foi minha primeira namorada, foi a menina que eu perdi meu bebê, e assim, a gente ficou assim uns 3 meses assim ficando, e aí depois a gente começou a namorar, e foi um pouco antes disso, assim, quase um ano, assim. Só que ela também não era cristã, na verdade ela frequentava outra igreja, assim, mas não era cristã, era uma outra igreja de outra denominação e tudo mais. E assim, a gente não tinha um relacionamento cristão, não sabia nada sobre isso, mas nesse momento ela estava muito presente comigo, assim. A gente já tinha quase um ano, mais ou menos, de namoro quando isso aconteceu, assim. E foi muito bom, principalmente ter ela do meu lado, porque eu tinha alguém que podia chorar, assim, e eu não sou muito... Na verdade, eu sou emotivo até demais, às vezes, tipo assim, muito mesmo, mas não conseguia, eu não ia falar com minha mãe, tipo, abrir com minha mãe sobre a questão do meu pai, então eu só tinha ela para conversar sobre isso. Eu lembro que na noite ela ficou a madrugada inteira comigo, dormiu lá em casa, assim, dormiu, tá, gente? Não é dormir nesse sentido, não tinha nem como para isso. Mas foi bem assim. Ela foi a pessoa que esteve do meu lado ali o tempo todo nessa época, assim. Legal. E como que vocês começaram a namorar? Vocês se conheceram onde? Como que foi isso? A gente estudou a vida inteira juntos na escola, só que a gente não sabia, não tinha conhecimento da existência um do outro. Aí no ensino médio, no primeiro ano, a gente se conheceu, que a gente estudou junto, a gente começou no Snapchat. Não sei nem se vocês usam isso hoje, não sei se tem. Mas hoje é TikTok. TikTok. Então, tipo assim, tipo o DM do Instagram, só que foi a DM no Snapchat. A gente trocando DM e tal. Aí a gente combinou de sair. Foi muito brega essa parte. A gente foi no cinema, mano. Ah, é legal. Não, foi fofo. Foi fofo. Romântico. Foi bem romântico, assim. Aí a gente foi e tal. E aí a gente começou... Só que, na verdade, eu acho que eu só pedi ela em namoro porque eu acho que por causa de todo mundo do nosso ensino médio já sabia. Os pais dela já sabiam. Então, eu tava na situação assim, né? Ou você assume ou racha fora. Ou some, né? Eu não queria rachar fora, obviamente. Aí eu pedi ela em namoro, de uma forma mais brega ainda. Não foi no cinema, não. Foi no cinema. Não, mas... Ó, o Pedro, ele é meio romântico, tá? Ele fazia jantar, ele é desses, assim. Mas assim, né? Aí algumas histórias, assim, alguns jantares foram desastrosos, não são 100% experiências boas. Não sei porque que eu inventei tanta coisa assim para fazer. O pedido foi bem constrangedor, assim, na verdade. Tá, e Pedro, então, deixa eu entender. Você começou a namorar com ela, você não tinha nenhum relacionamento com Deus? Nenhum. Nem sabia o que era Deus, assim. Falava que ia ser papa, mas sei lá. Você queria ser papa, mas sabia que era Deus. Entendi. Papa não pode casar, namorar, você sabe, né? Sabia disso, acredito. Mas nessa época eu já tinha desistido. Já. Entendi. Caçar ser papa, pelo amor de Deus. Tá, então, você era um não cristão, você não conhecia Deus, você não tinha um relacionamento com Ele, e ela ia numa igreja, ela tinha um relacionamento com Cristo, família, envolvida na igreja. Na verdade, eu achava que ela conhecia Deus. E aí eu falava, nossa, que legal e tudo mais. E aí, só que, ficava assim, é uma característica dela, mas para mim isso passava despercebido, assim. Tá, e como que foi o seu encontro com Jesus? Em qual momento do namoro aconteceu isso? No namoro, de verdade, isso não aconteceu. Em nenhum momento isso aconteceu. Por mais que ela se dizia cristã? Por mais que ela se dizia... A gente ia para a igreja juntos. A gente... Tanto que, às vezes, eu ia na igreja dela para agradar ela, às vezes ela ia na igreja comigo para me agradar, assim. Só que no relacionamento não tinha encontro nenhum com Deus. Nenhum. E, assim, nenhum mesmo. Às vezes a gente ia para a igreja, mas estava pensando em sair depois. Tipo assim, era desse jeito. Tá. Assim. E quando foi o seu encontro pessoal com Deus? Porque o Pedro, que não conhecia Deus, que queria ser papa, mas não conhecia Deus, quando foi que você entendeu quem era Jesus e falou, cara, eu preciso desse cara na minha vida? Eu acho que eu conheci Jesus muito mais fora do meu relacionamento com ela do que dentro, assim. Porque, e é engraçado porque hoje eu só percebo isso hoje, assim. Porque ela não me ajudava em nada a crescer com Deus nesse sentido, assim. A gente não tinha um relacionamento com Deus. Mas o meu encontro com Deus, não só por essa questão quando aconteceu com meu pai, assim, que foi um choque bem grande, e aí que eu comecei a me envolver com a igreja, a servir na igreja, mas aquela coisa, eu estava e não estava, porque eu tinha... Tanto que, às vezes, a gente tinha uma relação muito
complicado, assim, de brigar muito, muito mesmo. E tanto que às vezes a gente ia em congresso, assim, lá a gente tinha a tradição de sempre tirar foto na nossa juventude, lá, tipo, dos finais de congresso que tinha todo ano, tirava uma foto sempre juntos. E aí, nenhuma foto do congresso eu tava. Porque todo congresso que ela ia comigo, no final a gente brigava por alguma coisa e eu ia ir correndo atrás dela. Ela saía chorando e eu ia correndo atrás dela. Então, tipo assim, às vezes eu saía da igreja para ir atrás dela. Então, às vezes ela era mais importante do que qualquer outra coisa para mim, assim, tá. nesse sentido. E deixa eu lembrar a pergunta que eu ia fazer. Tá. E quando você olhou para o seu namoro e falou assim, cara, tá acontecendo coisas que não deveria acontecer aqui. Quando a sua ficha caiu nesse sentido? E assim, o que você olhava e falava, cara, isso não é normal de acontecer no namoro? Primeiro, a gente tinha discussões pra caramba. E às vezes eu acabei criando uma dependência dela muito grande. Uma dependência emocional, uma dependência principalmente física, assim, uma dependência muito física. E aí começaram a acontecer muitas coisas erradas no nosso namoro. Muito, assim, de me afastar com Deus, assim, de ser um namoro que se fugia totalmente dos princípios de um relacionamento que Deus quer pra gente. E aí, às vezes, eu via outros casais, assim, ficava assim, poxa, um dia eu quero ser assim e tal. E eu não via isso no meu relacionamento, de forma nenhuma, assim. Então, a gente tinha muitos momentos bons. Cara, é bom namorar, é bom você sair com alguém, é bom você beijar na boca, é bom demais. Ô, Pedro, você fala isso não, vai. Não, os meninos vão... todo mundo aqui já sabe, ou não. Tá. Tem uns aí que sabe até demais. Quando você entendeu isso, você tentou terminar? Como é que foi isso? A gente terminou a primeira vez. A primeira? Não teve várias. Ih, a história é longa. Terminou a primeira vez. A primeira vez, a gente terminou a primeira vez. Só que é aquela coisa, né? O cara apaixonado, correndo atrás da menina, e a gente, o pior de tudo, a gente terminou, só que a gente continuou fazendo cursinho juntos, estudando junto na mesma sala, indo no mesmo ônibus para a faculdade, então assim, para o cursinho. Então eu via ela quase 100%, só que eu corria atrás dela e eu ficava preocupado. Mas você terminou nessa época ou ela? Não, ela terminou. Tá. Eu terminar ia ser um pouco difícil nessa época. E, na verdade, eu acho que todas as vezes foi ela que terminou. Tá, quantas vezes terminaram? Só pra gente saber. 4. 4 vezes. 4. Vocês mais terminaram do que começaram. Era tipo assim, mas se for contar tudo, durou uns 3, 4 anos o relacionamento. Uhum. Foi bastante tempo, vocês contar esse... Porque... Opa. Oi, a gente... Ixi, peraí, deixa eu pegar outro microfone aqui. Vai falando nesse aqui, ó. A gente terminou e terminava e voltava. Terminava e voltava. E foi assim, tipo assim, e eu sempre achando que eu estava errado, achando que eu estava fazendo alguma coisa errada para ela, que ela não estava gostando de mim, que estava tudo errado. E eu preocupava muito com ela, a ponto de, tipo assim, de chegar em casa chorando, conseguir falar o que estava acontecendo na primeira vez que a gente terminou. Assim, foi assim, desastre. Primeiro namoro, terminando, não sabia o que estava acontecendo. E aí nós continuamos juntos e tal. Aí quando eu achei que estava assim, estou superando, mas não estava, porque via ela todo dia, stalkeava todo dia, a gente volta de novo, o namoro. Tá. E durante esse tempo de namoro, você se sentia cuidado por ela? Você sentia que ela se preocupava com você, que ela queria te fazer crescer com Deus? Como que era isso? Claro que a gente tinha momentos, obviamente, que ela cuidava de mim e eu cuidava dela. E, por exemplo, na morte do seu pai. Né? Foi um momento de cuidado muito bom, assim. O namoro, assim, teve momentos muito bons, teve momentos muito ruins. Também não vou falar que foi um namoro ruim, porque não foi. Uhum. Teve momentos muito bons. Só que eu acho que, às vezes, cuidado, assim... eu acho que o cuidado, principalmente espiritual, assim, e de relacionamento mesmo, às vezes eu sentia falta isso um pouco, assim. Não estou falando que tipo, foi ela que errou sempre comigo, porque eu acho que eu também errei. Claro. Então não vou, né, ser esse ponto de ser egoísta de falar isso. Mas eu não sentia que, de alguma forma, isso estava me fazendo bem. Tanto que, às vezes, eu acho que eu mesmo ficava tão mal, a ponto de me preocupar tanto com ela, que isso me fazia mal. Se preocupar com o que ela está achando, preocupar com... vou sair com meus amigos, e ela ficava chateada, e aí eu deixava de sair com meus amigos por conta disso, e ficava nessa questão de sempre ela à frente de qualquer coisa. À frente dos amigos, da família, de Deus? De tudo. Tá. E por falar em amigos, como que as pessoas que te amavam viam essa situação, olhavam para o seu namoro, seus pais, né, sua mãe, os seus amigos, como que eles lidavam com isso assim?
quais conselhos eles te davam? Eu não tinha um relacionamento muito próximo com minha mãe, assim, de falar coisas do relacionamento para ela, como é que estava, a gente brigou, não sei o quê. Mas ela gostava, igual sogra gosta da nora, falava, não, tratava igual um amor, assim. Aí tem dia que eu até ficava com raiva com ela por causa disso. Tipo assim, tava bolado com ela, a gente brigou e minha mãe tratando ela, não, chama ela para almoçar aqui em casa, faz comida para ela. Eu ficava, não, mãe, não vou fazer isso não, agora não. Mas os pais dela também tratavam bem e tudo mais. Que ela também teve uma situação complicada em casa, dos pais dela se separarem. Foi uma situação bem complicada. E nesse ponto também eu estive bem próximo dela nessa fase, porque ela também teve um período que ela entrou em depressão, fazia acompanhamento psicológico e tudo mais. Mas, quando a gente terminou a primeira vez, por todos os fatos que foram acontecendo nesse meio tempo, eu estava apaixonado, meus amigos viam isso, viam que eu estava igual um bobo, sofrendo por causa disso, só que não tinha futuro nenhum. E todo mundo me alertava disso, todo mundo falava isso. Só que eu achava que não, porque eu amo ela, porque a gente tinha planos de morar numa casa branca, com cerca branca, uma árvorezinha na porta, e achava que isso tinha que ser o final. Fofo. Nesse nível assim, de dar flor e tudo mais. Mas eu achava que isso tinha que ser o final, independente de qualquer coisa. Eu tinha que fazer chegar nesse final, entendeu? Então, quem virasse para mim e falava que eu estava errado, eu falava, não, você que está errado, porque você não vive o que eu vivo com ela. Então, assim, porque a gente fala assim, não, mas você está de fora, você não está de dentro. E de dentro, de quem está de fora, tem outra visão e tal. Só que eu não ouvia meus amigos nesse sentido. E, por incrível que pareça, todo mundo me alertava, mas o trouxa aqui foi, voltou mais uma vez, e a história se repetiu 4 vezes. A mesma história. E sempre eu não tinha visão nenhuma disso, não tinha visão nenhuma no relacionamento, não tinha encontro com Deus nenhum. Para mim, tipo assim, a gente ia na igreja, mas ia como casal, via namorado e tudo mais, mas só sentava no banco mesmo. Tá. E aí você foi tendo um relacionamento crescente com Jesus durante esse tempo de namoro. O quanto isso influenciou e o que você aprendeu com Jesus do que ele espera de um relacionamento assim? Como que isso pesou no seu namoro? Eu acho que eu só fui ter essa consciência depois de ter terminado por último. Porque eu falei assim, cara, por que eu estou perdendo tempo com isso? Isso está tirando minha energia, isso está perdendo... Tipo assim, eu estou perdendo minha vida com meus amigos, estou perdendo meu tempo, que eu poderia estar aprendendo uma língua, fazendo alguma coisa nova, tipo, sei lá, qualquer outra coisa, mas eu estou perdendo tempo brigando, eu estou perdendo tempo fazendo coisas que tá ficando mal. Tipo assim, se a gente tinha 10 momentos assim, a maioria deles eram ruins assim, de ou a gente brigar, mas depois fica bem, né? Então assim, era um relacionamento muito de picos. Então, eu acho que eu só comecei a ter essa consciência hoje, quando eu vi que assim, ter um relacionamento instável, ter um relacionamento assim de altos e baixos, não é legal. Claro que todo relacionamento tem problemas assim, mas eu via que no nosso relacionamento não tinha Deus, não tinha relacionamento nenhum com Jesus. Tanto que, às vezes, a ponto de eu ficar tão dependente dela emocionalmente, fisicamente, e deixava de lado totalmente o espiritual de lado. Então, isso foi me consumindo por dentro de uma forma tão séria, a ponto de eu achar, depois de ter terminado, voltado, de achar que no final que eu ainda amava ela, mas, na verdade, era só uma carência. Que eu achava que eu dependia dela para eu ficar bem. Eu dependia do contato físico, eu dependia de estar com ela, de fazer alguma coisa para ela, para mim ficar bem. Então, quando eu olho para trás e eu vejo isso, eu falei assim, cara, eu era muito bobo, porque não é isso que Deus quer para um relacionamento. Principalmente, cara, eu estava sofrendo por uma menina, colocava uma viseira, assim, tampava o olho, achava que eu estava certo, assim, em relação aos meus amigos, que todo mundo falava, mas que o relacionamento tinha que ser, que era o relacionamento que Deus quis. Porque se Deus colocou ela na minha vida, tem que ser, então tem que fazer tudo para dar certo. Só que não foi assim, isso foi remoendo, foi desgastando, e até que a gente terminou pela última vez, eu falei assim, não dá mais. Não dá para continuar, não dá para insistir no erro. E foi um choque assim para mim, porque eu falei assim, se ela não me aproxima de Deus, não é o relacionamento que Deus quer para mim. E a partir do momento que eu percebi que eu virava as costas para Deus, que o relacionamento desandava. Não era um relacionamento que Deus quer fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, porque eu criei essa dependência mesmo dela. E isso não é legal, de jeito nenhum. Legal. E hoje o Pedro terminou, né, com ela, e eu quero só que vocês entendam que o que a gente aprende dessa história não é que ela era muito má. Na verdade, é que a gente precisa ter princípios no nosso namoro.
E o Pedro não tinha princípios, ela não tinha princípios. E às vezes eu acho que é por causa disso que nós não dedicávamos nosso relacionamento com princípios, a gente não usava o nosso relacionamento de forma para Deus, assim, que eu acho que essas coisas aconteceram. E não acho também que, se a gente tivesse feito as coisas certas, teria sido diferente, porque eu acho que isso serviu para mim aprender hoje. Eu precisei passar por isso, levar pedrada na cara para entender que eu preciso, entender que assim, eu podia não ter perdido aquele tempo nesse relacionamento. Eu podia ter ficado bem, curtido meus amigos, porque eu deixei de sair várias vezes com meus amigos por conta disso, e para ter momentos com ela e tudo mais, na fase da minha adolescência, início da juventude. Isso não era legal. E principalmente com questão a Deus, isso quando eu olho para trás, eu vejo assim, cara, às vezes eu fico até constrangido por conta disso, porque eu acho que deu errado, porque a gente não, tanto individualmente como casal, a gente não se relacionava com Deus. E isso gerava briga, isso gerava conflito, isso gerava pecado dentro do relacionamento, que não era legal de forma alguma. E depois depois eu senti o peso disso tudo. Eu fiquei carregado por isso tudo. Então, hoje só... Mas é engraçado porque só hoje que eu tenho... Quando a última vez eu falei, mano, não dá mais. Que eu consegui, tirar a viseira e olhar para trás e falar assim, puxa vida, velho, por que eu perdi tempo com coisa errada? Legal. E hoje, o Pedro de hoje, o que ele aprendeu com esse relacionamento? Eu aprendi que a gente não pode entregar tudo 100% para uma pessoa, num relacionamento, se a gente não tiver 100% entregue a Deus. Porque eu não confiava no meu relacionamento a Deus, eu não me entregava o relacionamento 100% para fazer a vontade de Deus, fazia as minhas vontades, não ouvia meus amigos, eu achava que todo mundo estava mentindo, e eu tinha medo disso. No fundo eu sabia, no fundo do meu coração, no fundo eu acho que sabia que ela não era a pessoa certa por causa disso tudo. Mas o medo não deixava eu falar, sabe? Mas no fundo a gente sempre sabe alguma coisa nesse sentido, assim. Então hoje eu vejo que hoje eu faria tudo diferente. Tanto que eu não namoraria nessa época, não faria, eu deixaria para curtir meus amigos, para curtir essa fase que eu perdi na minha vida. Eu dedicaria mais tempo a Deus, à oração, e hoje eu entendo que eu só vou ter um relacionamento bom e, não vou falar perfeito, mas perfeito aos olhos saudável, principalmente aos olhos de Deus, se eu antes orar por isso, se eu antes ter o meu relacionamento com Deus a ponto de ver Deus em outra pessoa, sabe? E encontrar uma mulher que me inspire que me inspire na fé também. Que não me leve para baixo, que não me leve para o lado contrário. E eu acho que a gente tem que ser assim, sabe? A gente tem que buscar no relacionamento um relacionamento que nos faça crescer com Cristo. Então, de uma forma igual, e não de uma forma que ou eu sobressaia sobre ela ou ela se sobressaia sobre mim, mas crescer junto. E num relacionamento que a gente vai estar bem espiritualmente, e quando a gente está num relacionamento de um relacionamento cristão, um relacionamento seguindo os princípios que Deus quer para a gente, no sentido do relacionamento, do amor e tudo mais, a gente vai ficar bem emocionalmente, espiritualmente, com saúde em todos os aspectos da nossa vida, até mesmo com o nosso físico controlado. A gente, obviamente, a gente vai sentir desejo pela carne, porque a nossa carne vai ter isso, mas a gente vai saber controlar. E quando a gente não está no relacionamento com Deus, tudo foge do controle, e aí a gente sabe as consequências disso tudo. Alguém tem alguma pergunta para o Pedro? Alguém tem? Não estou conseguindo ver lá no fundo? Não, né? Tá, Pedro. Então, para a gente terminar a nossa conversa, que conselho o Pedro de hoje daria para os nossos adolescentes quando a gente está falando sobre o namoro? Eu acho que buscar Deus primeiro. Porque eu acho que Deus vai direcionar o namoro que a gente precisa ter. Assim. Eu acho que Deus vai encaminhar isso tudo. E quando a gente dedicar a nossa vida em oração, e dedicar a nossa vida nesse sentido para Deus e não se preocupar com isso, as coisas vão acontecer de forma natural, as coisas vão acontecer no tempo que tem que acontecer, da forma certa como tem que acontecer, mas isso também depende da gente, porque a gente tem que estar com a nossa saúde espiritual bem,
o nosso coração bem, nosso coração, acho que vai estar bem interligado isso, né? A gente vai estar bem, porque a gente vai entregar todas as nossas aflições para Cristo, a gente vai nossos medos, às vezes porque muitas vezes a gente tem medo de ficar sozinho, né? Então, por isso que a gente às vezes começa, eu acho que comigo foi mais ou menos isso. Foi tanta pressão para começar um namoro, e eu ficava assim, se eu namorar agora, será que eu vou namorar depois? E acabou acontecendo isso tudo, que eu acho que acontece muito isso nessa fase, assim, a gente fica com medo de ficar sozinho para sempre, ver todo mundo namorando, e aí a gente ficando para trás. Só que quando a gente entende que, cara, isso não é... Deus já tem um plano para mim, não é esse. Não é eu ficar preocupado com alguém na minha vida, com uma pessoa que vai me trazer felicidade. Não é isso. Então, hoje eu vejo que, naquela época, eu tomaria coragem de entender a vontade de Deus na minha vida, de entender que não era na hora certa, que no tempo certo ia acontecer. E não preocupar com o que os outros achavam, com o que os outros falavam, e com os outros casais que eu via achavam perfeitos, assim. Mas, principalmente, a gente tendo noção dos princípios que Deus quer para o nosso relacionamento, a gente vai saber esperar, vai saber confiar, e tudo vai acontecer na hora certa. Acho que hoje eu entendo isso, sabe? Hoje eu tenho vivido isso nesse momento com o meu próximo relacionamento, assim. Principalmente quando a gente namora, né? Eu acho que é por isso que eu não namoraria nessa época, porque nossos princípios deveriam ser a gente ter um relacionamento visando o casamento. Naquela época, eu acho que eu só falava isso. Mas hoje eu entendo que, cara, casamento é uma coisa muito séria. Então, e no namoro você está envolvendo a vida de outra pessoa. Tipo assim, você está criando uma relação com alguém que está afetando você, está afetando aquela pessoa, e muitas vezes a gente não consegue desgrudar disso, sabe? Então, relacionamento é muito sério. E às vezes eu não tinha naquela época, que é a maioria da idade de vocês assim, não tinha condição nenhuma de encarar um relacionamento. Por isso que aconteceu tudo que aconteceu. Então, eu acho que nessa época, eu acho que eu não entraria no relacionamento, principalmente para, de certa forma, pensar em mim, cuidar em mim primeiro, espiritualmente, fisicamente, todos os sentidos que eu falei, mas para pensar nisso e não esquecer isso tudo por conta de uma pessoa. Legal. Alguém tem alguma pergunta para a gente terminar? Não? Palmas para o Pedro, então, que veio compartilhar. Só para terminar, eu queria compartilhar uma história com vocês. Por que a gente está chamando essa série de coragem? Porque a gente quer te encorajar a viver os desafios que você tem na sua faixa etária, na sua idade, na sua escola, na sua casa. E eu acho que na nossa área sobre namoro, relacionamento, talvez sejam os maiores desafios que o adolescente tem. E eu não quero te encorajar a saber lidar com situações ruins. Só isso. Porque eu posso muito bem te encorajar a como lidar quando o seu pai e sua mãe falecer. Eu posso muito bem te encorajar a lidar com o divórcio dos seus pais. Isso é coisa ruim. Isso a gente precisa aprender a lidar. Mas namoro é bom. Namoro é muito bom. E aí você pode me falar assim, não, Abraham, mas calma, eu preciso ter coragem para lidar com uma coisa que é muito boa. Deixa eu te falar, é ali que você precisa ter mais coragem. Porque ter coragem para vencer o que é ruim é automático. A gente vai buscar isso de algum lugar. Agora, coragem para abrir mão daquilo que a gente mais quer fazer, coragem para abrir mão daquilo que a gente sabe que não vai fazer bem para a gente, mas o nosso corpo e nossa cabeça está pedindo aquilo, isso é coragem. E aí, o caso do Pedro é um exemplo disso. A Bíblia é muito clara com o jugo desigual. O que é o jugo desigual? É um cristão se relacionando com um não cristão. E a Bíblia é muito clara porque ela fala assim, para qual direção vocês estão indo? Porque se o cristão fala que a gente tem que ir por aqui, o não cristão vai falar que a gente tem que ir por aqui. E como é que vocês vão fazer? E uma vez eu escutei de um pastor uma coisa que me marcou muito. Porque ele falou assim, o namoro de um cristão com um não cristão vai terminar de duas formas. Ou o cristão vai se tornar um não cristão, vai sair da igreja, porque vou ser bem sincero com você, as coisas lá fora são muito mais atraentes. Eu não consigo competir com o que acontece lá fora. Sabe por quê? Porque ficar sem compromisso é muito bom. Que compromisso que eu tenho com a pessoa? Eu vou lá, beijo, faço o que eu quero fazer e cada um para o seu canto. Isso é muito bom. Eu não preciso ter compromisso, eu não preciso cuidar da pessoa, eu não preciso me envolver na história dela. Eu faço o que eu quero fazer e cada um para o seu canto. Isso é muito bom. Festas que tem lá fora, é muito bom. Se não fosse bom, estaria vazio, está lotado. Então, a tendência de um cristão se apaixonar pelas coisas que não cristão vive é muito fácil. Então, esse pode ser um final. Ou o não cristão
convencer o cristão a sair fora, ou o que aconteceu com Pedro. Porque se o não cristão se torna um cristão no meio desse relacionamento, ele vai entender que você nunca foi um cristão. Porque se você tivesse sido um cristão, você não teria começado esse relacionamento com ele. Porque ele vai ler a Bíblia, e na Bíblia vai falar assim, não se envolva com um jugo desigual. E ele vai olhar para o cristão, que começou o namoro com ele, e falar assim, calma, mas você não estava obedecendo a Bíblia, que você falava que acreditava, quando começou a namorar comigo. Então vai ter esses dois fins. Ou você que é cristão vai sair fora, ou o cara que não é cristão vai entender a Bíblia e vai olhar para você e falar assim, você nunca foi um cristão. Então, toma muito cuidado quando você começar um tipo de relacionamento assim, porque isso mostra que você está lendo a Bíblia, que você está escutando as coisas, mas que você não concorda com nada do que ela fala. Se você já namora, eu quero te convidar você a pensar no seu namoro. Você tem sentido cuidado no seu namoro? Os seus pais amam o seu namorado ou a sua namorada? Você cresce com Deus com essa pessoa? Quando eu e a Thaís a gente namorava, a gente leu a Bíblia inteira juntos. Sabe por quê? Porque a gente falou assim, eu preciso entender tudo o que esse livro fala, se eu quiser viver o que esse livro me promete. Então a gente lia a Bíblia junto porque a gente queria crescer com Deus. E deixa eu te falar, não tem nada que a Thaís faz de melhor na minha vida do que me fazer crescer com Deus. Sabe por quê? Quando ela precisa puxar a minha orelha, ela puxa a minha orelha. Quando ela precisa me aconselhar diante do que a Bíblia fala, ela me aconselha. Quando ela precisa abrir mão da vontade dela e da minha vontade para cumprir o que Deus quer para a nossa vida, ela é a primeira a fazer isso. E é só assim que eu olhei para ela e falei assim, eu quero me casar com essa menina. Então, olhe para a pessoa que está do seu lado, se você já namora, e se pergunte a seguinte questão. Eu vejo Deus na sua vida? Eu olho para minha namorada, eu vejo Deus na vida dela? Ou, eu olho para o meu namorado e eu vejo Deus na vida dele? E aí, a gente fez esse desafio no ano passado, e se você não estava aqui, se você não fez, eu queria te desafiar a fazer. Chega em casa, pega uma folha do seu caderno, escreve assim, coisas que eu não abro mão na pessoa com quem eu vou me relacionar. E ali você vai escrever aquilo que você não abre mão. Eu não abro mão que ela ame a Deus, eu não abro mão que ela seja educada, eu não abro mão que ela respeite os meus pais, eu não abro mão que ela queira morar fora do país, porque esse é meu sonho. Isso são coisas que você tem que escrever assim, eu não abro mão disso. E aí você vai escrever embaixo dessa lista assim, olha, coisas que eu acho legal. Precisa ser engraçado, precisa gostar de futebol, precisa torcer para o Cruzeiro. Eu coloquei isso na minha lista, tá? Eu jamais namoraria um atleticano, sem chance. Sabe por quê? Porque quando você faz essa lista, você para e fala assim, eu não aceito menos do que isso. Eu não vou me envolver com alguém que seja menos do que isso. Porque aquela lista de coisas que eu não abro mão, você não vai abrir mão. E aí, quando chegar uma menina linda, incrível, simpática, conversar com você, você vai lá para a sua lista e vai falar assim, ela ama Deus acima de todas as coisas? Não. Então não é a menina que eu quero. O nosso problema é que a gente não sabe com quem a gente quer se relacionar. Então, quem chega é isso mesmo. O Pedro contou isso, ele não sabia quem ele queria para a vida dele. Então, a galera colocou pilha e falou, por que não? Então, eu te desafio a fazer isso. Chega em casa e escreve, você nunca mais esquecer, coisas que eu não abro mão. E aí, quando você começar a apaixonar por alguém, quando você olhar para alguém e falar assim, eu acho que é ele. Nossa, eu tenho certeza que é ela. A gente fala aqui na rede que é o boom nos homens e o plim nas meninas, né? Então, você teve o boom, olha para a menina e fala, calma, aquela lista lá do que eu não abro mão, eu vejo isso na vida dela. Sabe por quê? Ser engraçado, você colocou aquilo ali, é coisa que você acha legal, que você gostaria, mas que não é fundamental para você estar do lado de uma pessoa. E teve uma coisa que eu aprendi no meu namoro com a Thaís, para a gente terminar. Um dia ela falou comigo assim, Abner, para a gente casar, eu preciso conhecer todos os seus defeitos. E eu preciso saber se eu consigo conviver com eles ou não. Porque se você tem um defeito que eu não suporto, eu nunca posso me casar com você. E isso é verdade, sabe por quê? Porque às vezes você colocou na sua lista lá, a pessoa precisa ser educada. Isso você não abre mão. Só que a pessoa é muito mal educada. Se aquilo ali está na sua lista de prioridades que você não abre mão, você nunca vai conseguir se casar com essa pessoa. Porque aquilo vai te machucar muito para o resto da sua vida. Então, vocês são novos. Vocês estão na idade onde vocês vão conhecer coisas que vocês gostam, vocês vão começar a fazer sua listinha de prioridades de vida. E nessa lista, a primeira coisa tem que ser amar a Deus acima de qualquer coisa.
Eu só decidi entregar meu coração para a Thaís porque ela amava a Deus acima de qualquer coisa. E ela só entregou o coração dela para mim porque eu amava a Deus acima de qualquer coisa. E eu ia cuidar do coração dela melhor do que ela cuidava. E ela cuidava do meu coração melhor do que eu cuidava. Então, às vezes, eu converso com muito adolescente que fala, mas a gente briga todos os dias. Deixa eu te perguntar uma coisa. Isso te faz bem aonde? Porque se você briga todo dia, não faz sentido. E você vai brigar no seu namoro. Não tem como fugir disso. Eu até a gente brigava muito. Principalmente no início do namoro. A gente brigava muito. Só que um dia a gente sentou e a gente conversou o seguinte. Ou a gente abre mão do que a gente está construindo, ou a gente nunca mais toca no assunto terminar. E a gente vai lutar pelo aquilo que a gente quer construir. E depois desse dia, a gente nunca mais falou sobre terminar. Porque a gente entendeu que a gente ia lutar pelo nosso relacionamento e obedecer o que Deus estava colocando no nosso coração. Então, como a gente cantou aqui, você não vai encontrar no outro quem você é de verdade. Ai, Abner, eu comecei a namorar com uma pessoa e ela está me fazendo me descobrir. Deixa eu te falar, você vai se descobrir em Deus. Em Deus você vai saber quem você é. Nenhuma outra pessoa tem esse poder. Nenhuma outra pessoa vai te fazer sentir quem você tem que se sentir. Você só vai entender quem você é quando você se entrega na mão de Deus e Ele vai te falar assim, você é o que eu falo que você é. Você não é o que os meninos da sua escola te falam, você não é o que seu namoradinho te fala, você é o que eu te fiz ser. Isso é ser completo. E aí, quando você entender isso, você vai estar apto a mostrar isso para as outras pessoas e para um futuro namorado e para um futuro namorado. Então, se você não olha para a sua vida e vê que você está cheio de Deus, não se envolva com alguém. Sabe por quê? Porque você vai fazer essa pessoa ficar mais longe de Deus. E não queira carregar essa culpa para o resto da sua vida. Tá bom? Abaixe sua cabeça, vamos orar. Deus, muito obrigado porque o Senhor nos ensina de tantas formas, Deus. Obrigado porque às vezes histórias tristes, histórias ruins, nos aproximam do Senhor. Nos faça, Deus, entender que em todas as situações o Senhor quer nos ensinar. Em todas as situações o Senhor quer nos fazer mais parecidos com o Senhor. Cuida do nosso coração, Deus. Faça com que a gente ame a Deus acima de qualquer coisa, acima de todas as coisas. E só assim a gente se sinta preparado, Deus, para entrar no relacionamento com alguém. Que a gente jamais, Deus, entregue o que a gente tem de mais precioso nas mãos das pessoas erradas. Que a gente faça hoje, Deus, um compromisso com o Senhor de, em tudo, na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar e também, Deus, no nosso namoro, a gente vai honrar e vai fazer o nome do Senhor ser cada vez maior nos nossos relacionamentos, Deus. Essa oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém.